Recording is on. Foi. Então vamos lá, compartilhar. A tela inteira, não dá? A tela inteira? Dá. Estão me vendo. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui pode fechar, vou usar mais. Nós vamos começar, por aqui. Por aqui. O que nós temos no inglês? Nós temos os verb tenses, que são os tempos verbais, certo? Então, aqui nos verb tenses, o que nós precisamos fazer? Diferenciar qual que é passado, presente e futuro, né? Então, a gente tem aqui uma tabelinha bem interessante, que seriam passado, presente e futuro, e as suas variações deles, né? Então, a gente tem o simple past, seria o passado simples. No passado simples, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar sempre o did, certo? O did. Eu fiz tal coisa. E aí, o resto da frase vai ficar já no passado. Toda vez que a gente coloca did, fica no passado. Então, vou dar um exemplo aqui no chat para vocês. Tá bom? Olha só. I did a job. Eu fiz um trabalho. I did everything could. Eu fiz tudo que eu podia. Então, essa daqui é uma das partes que nós estamos falando do passado. A gente tem também verbos que são regulares no passado, que a gente vai terminar com ed. Então, por exemplo, work, que é trabalhar. I worked hard. Eu trabalhei duro. Tá tudo no chat, viu? Vocês acompanhem. I worked hard. Certo? Eu trabalhei duro. Que mais? Vocês estavam me ouvindo ou eu estava travada? Gente? Eu tô te ouvindo, mas eu não consigo ver a tela, mas eu acho que é coisa da internet. Eu não consigo ver a apresentação da tela porque eu tô pelo celular. Tá, ficou mudo e voltou. Ai, desculpa, gente. Então tá, continuando aqui, nós temos os verbos regulares do Simple Past, que eu tô mandando aqui no chat, né? Esses verbos regulares, eles vão terminar com ed no final. Então aqui, nós temos um bom exemplo disso também, que é o verbo play. Play it, played. Simple Past, certo? Que mais que nós temos? O did, que eu mostrei para vocês, ele é irregular. Ele não termina com ed, certo? Então, ele é irregular. Mas a maioria são regulares, tá bom? Um outro exemplo de verbo irregular que é importante é o verbo ir. Então, a gente tem o verbo go, G-O, né? I go. Pra gente escrever ele no passado, ele é irregular, a gente fala I went, eu fui. Eu vou, eu fui. Certo? Então, voltando aqui para o nosso negocinho. Simple past, tá bom? Que mais? Nós temos o simple present. O que seria o simple present? Presente mais simples de todos. Então, por exemplo, eu faço, eu estudo, eu dou aula, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de homework, né? De fazer lição de casa. Então, I do my homework. Eu faço minha lição de casa. O do é o verbo normal, ele não tá conjugado, ele não tem terminação, ele não tem nada. É só ele ali bonitinho. Beleza? E pro future, toda vez que a gente for usar o simple future, a gente vai colocar will. Beleza? A gente vai colocar o will mais o resto dos verbos. Então, por exemplo, I will do my homework. Eu vou fazer a minha lição de casa. Um outro exemplo, eu vou trabalhar. I will work. Eu vou dançar. I will dance.
certo? Então, a gente sempre vai usar isso daqui. Sempre vai usar o will, mas o verbo sem conjugar também. Não precisa colocar nenhuma terminação no verbo. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui no próximo, nós temos os contínuos. Então, ó. Contínuos. O que é o contínuos? Ele sempre vai indicar continuidade de alguma ação. Importante, certo? Continuidade de ação. Então, aqui vamos começar com o past. Past continuous. Nós vamos pegar o verbo to be, porque aqui vai ser no continuous. Sempre que tiver continuous, galera, lembra, vai ter verbo to be aqui. Certo? Então, continuous. Usaremos verbo to be. Beleza? A gente tem o was. Was. Was é o passado do am. É verbo to be. Tá bom? Relembrando o verbo to be, eu vou escrever aqui no chat. I am. You are. He is. She is. It is. We are. E they are. Beleza? Esse aqui é o verbo to be no presente. E aí, aqui nós temos o verbo to be no passado, que vai ficar... Ó, I was. You were. He was. She was. It was. They were. We were. Pronto. Beleza? Então, aqui nós temos o presente e o passado. Então, voltando aqui. Past continuous, present continuous ou future continuous, nós teremos verbo to be. Tá bom? Então, ó. I was doing. Continuous, outra parte importante da regra do continuous. O verbo a gente vai acrescentar o ing no final, tá? Então, verbo to be mais o segundo verbo no ing. Beleza? A gente tem esse verbo do to be, que seria o auxiliar, né? Necessário para a gente entender a frase. E o próximo verbo, que seria o principal, no ing. O ing ele vai indicar continuidade. Então, I was doing my homework. Eu estava fazendo minha lição de casa. I am doing my homework, no present continuous. Eu estou fazendo minha lição de casa, certo? E no futuro, no future continuous, I will be doing. Eu vou estar fazendo. Nesse caso aqui, ó, do future, a gente não conjuga o verbo to be. No caso do present, a gente deixa ele no presente, conjuga ele no presente, certo? E no caso do past, conjugamos no passado. No future, a gente escreve will, essa é a conjugação dele, tá bom? A gente não muda a escrita do be, igual aqui no present e no past, tá bom? Alguma dúvida aqui nos tenses do continuous? Deu para pegar? Foi muito rápido? Deu? Se alguém tiver dúvida, só me falar também que a gente volta. Tudo certo? Galerinha, Rose, Lívia, Mari. E morreu. Consigo sim. Consigo, eu mando sim no grupo. Pode deixar. Vamos continuar aqui. Ó. Agora nós temos o perfect. Tá bom? Esquece esse simple aqui, só perfect. Então, a gente tem past perfect, present perfect, future perfect. Lembrando aqui da regra principal do perfect, é o verbo have, tá? Have, só o have, beleza? Só o verbo have, mais o verbo principal. Nesse caso, o have vai ser o verbo auxiliar e depois teremos o verbo principal. Então, como nessa tabela nós estamos trabalhando o verbo fazer, é ele que está aqui, né? Então, o have a gente vai conjugar ele aqui de acordo com o tempo. Então, nós temos o have no passado, que é had,
Então, I had done, certo? I had done. A gente vai conjugar aqui também o verbo principal e a gente vai colocar ele no passado também, no past tense, tá? Então, I had done. Eu tinha feito. Beleza? Eu tinha feito minha lição de casa. Present perfect. I have done. Eu fiz minha lição de casa. Eu faço, né? Eu fiz minha lição de casa. Fiz minha lição de casa. I have done my homework. Eu fiz minha lição de casa. O present perfect, a gente usa ele para falar de um passado recente. Então, por exemplo, I have done my homework. Eu acabei de terminar minha lição de casa, eu falo I have done my homework. Eu fiz minha lição de casa. Beleza? Ou eu tinha feito. Ou eu tenho feito. Eu tenho feito minha lição de casa. I have done my homework. É alguma coisa que você acabou de terminar. Um outro exemplo, para ficar mais claro, vou botar aqui no chat, ó. I have worked hard for this company. Então, I have worked hard for this company. Eu tenho trabalhado duro para essa companhia. I have worked hard. Eu tenho trabalhado duro. É alguma coisa que eu tinha trabalhado duro, né? Então, foi alguma coisa que eu acabei de fazer, sabe? Que eu tenho feito constantemente. É um passado recente. Beleza? Vamos lá. E no future perfect, a gente vai fazer aquela mesma coisa para conjugar. A gente acrescenta will. I will have done my homework. Eu vou ter feito minha lição de casa. Beleza? I will have done my homework. Eu vou ter feito minha lição de casa. Então, no futuro, é uma coisa que ainda não foi feita, mas que é uma ação que vai vir depois de alguma outra coisa. Então, por exemplo, I will have done my homework when I finish. Vou escrever aqui. I will have done my homework when I finish. I close the book. Então, é uma coisa que vai vir depois de uma outra ação. Então, aqui no chat, ó, I will have done my homework. Eu vou ter feito a minha lição de casa. When I close the book. Quando eu fechar o livro. Então, essa é uma ação que vai vir depois desse fechar o livro, certo? Alguma dúvida aqui no perfect? Tá ficando mais fácil? Não é tão difícil assim o inglês. Quando a gente para ver esses tenses aqui, as regras são bem básicas. A gente tem uma fórmula, sempre vai ter essa formulinha, essa estruturinha que a gente vai seguir, que são as que eu tô explicando. Beleza? Se alguém tiver uma dúvida, me pode levantar a mão, pergunta, tá bom? A gente tira a dúvida agora, sem medo. Posso continuar? Manda um joinha aí, se puder. Beleza. Vamos continuar, então. Aqui a gente vai ter o perfect continuous. Então, o perfect continuous, ó, a gente já viu o perfect. Qual que é a regra do perfect? A gente sempre vai ter o have aqui, né? Have. E qual que é a regra do continuous? Verbo no ing. Beleza? Então, basicamente, a gente vai dar uma mistureba disso tudo. No perfect, oh meu Deus do céu. No perfect continuous, a gente sempre vai ter o verbo have, a gente vai conjugar esse verbo have no passado, no presente ou no futuro. Vamos ter obrigatoriamente o been, beleza? E depois, como ele é continuous, a gente vai ter o verbo no ing depois, certo? Então, ó, estrutura aqui do negócio. Have, been e depois o verbo no ing. Simples. Não tem muito segredo também. Então, ó, past perfect, continuous. I had been doing my homework. Had been doing é uma coisa que eu tenho feito desde um tempo passado. Isso começou
no passado, mas continua sendo feito até agora, não terminou essa ação. Então, I had been doing my homework. Eu tenho estado, basicamente é isso, tenho estado fazendo. Bem, mas é isso. Eu tenho estado fazendo minha lição de casa. No present perfect continuous, no presente, ó, I have been doing my homework. Eu tá? Eu tinha estado fazendo minha lição de casa, mas é alguma coisa que ainda não terminou. Começou no passado, ainda não terminou no presente. Esse aqui no present, I have been doing my homework. Por exemplo, você tá no seu quarto, fazendo sua lição de casa. Alguém chega e pergunta, o que você tá fazendo? Você fala, I have been doing my homework. Eu tô fazendo minha lição de casa, certo? Então, eu tenho estado fazendo minha lição de casa. Eu tinha estado fazendo, eu tenho estado fazendo. E aqui no Future Perfect Continuous, a gente vai conjugar com o will, né? Então, ó, I will have been doing my homework. Esse daqui é interessante, porque a gente vai usar para falar de algo que começou no passado, que vai até o futuro, e a gente vai dar meio que uma data. Então, ó, I will have been doing my homework. Eu vou ter estado fazendo minha lição de casa. E eu vou continuar essa frase, ó. Aqui no chat. I will have been doing my homework for 2 hours now. Então, ó, I will have been doing my homework. Eu vou ter estado fazendo minha lição de casa por 2 horas. Então, eu tô fazendo isso há muito tempo. E a gente vai dar, sempre vai vir depois aqui um tempo. Um tempo não. Um momento. Você vai escrever aqui, tipo, 2 horas, uma semana. Um outro exemplo. I will have been working for this company for 7 years tomorrow. Então, aqui, ó, para você falar, eu vou estar trabalhando para essa empresa por 7 anos. Amanhã vai ser meu aniversário de 7 anos que eu tô trabalhando aqui, que eu tô nessa companhia. Então, você vai usar esse tempo, ó. I will have been working. Eu vou ter estado trabalhando para essa companhia por 7 anos amanhã. Então, amanhã vão fazer 7 anos que eu tô trabalhando aqui. Deu para pegar? Dúvidas? Já vou até salvar aqui para vocês. Eu gosto dessa tabela aqui. Acho que deu, né? Deu? Beleza. Então, aqui a gente só vai dar uma relembradinha rápida para a gente poder ir para os exercícios. É a mesma coisa, tá? Mas é uma tabelinha, acho que até mais simples. Aqui a gente vai estar usando o verbo play. O verbo play é regular, então ele sempre vai terminar com um ed no final, tá bom? Então, aqui nós temos o tempo verbal. Aqui vai ter o sujeito, né? Que a gente está falando que vai ser the baby. E aqui o verbo conjugado, né? Então, vamos lá. Simple present. Então, the baby plays. O bebê brinca, tá bom? Então, o bebê brinca aqui no presente. Simple past. Simple past. The baby played. O bebê brincou. Future simple. The baby will play. Então, aqui, ó, a gente tem presente, passado aqui regular, conjugado no ed, e futuro, will, mais o verbo na forma natural dele. Beleza? Vamos aqui pro... Esse aqui, ó, se vocês virem, progressive, é a mesma coisa que continuous, tá? Não surtem, não achem que é coisa a mais. Não, é a mesma coisa que o continuous, tá bom? Então, present continuous, present progressive. Como a gente viu, a gente vai usar aqui, ó, o verbo to be conjugado, mais o verbo no ing. Então, ó, the baby is playing. O bebê está brincando. Beleza? Presente e contínuo, uma ação que ele está fazendo no momento da fala. Past progressive, past continuous. A gente só vai substituir conjugando aqui o verbo to be
do continuous. Então, no presente is, no passado was. The baby was playing. O bebê estava brincando. Beleza? Future progressive ou future continuous é o futuro contínuo, né? Então, the baby will be playing. O bebê vai estar brincando, tá bom? Will é a conjugação do futuro, mais o verbo to be aqui, mas sem conjugar ele de nada, de nada, de nada. E aqui o verbo no ing, beleza? E agora aqui o perfect. Present perfect. Como a gente viu, a gente sempre vai ter o verbo have, né? E has é a mesma coisa que have, tá bom? A mesma coisa. Qual que é a diferença? He, she, it. Toda vez que a gente vai falando de he, she, it, ao invés de usar have, a gente usa o has, mas eles são o mesmo verbo. Então, baby não é he, não é she, é it. Estranho, né? Mas é it, é alguma coisa, assim. É porque ainda não é um ser humano crescido. Então, a gente vai usar baby, vai usar o it, e aí a gente conjuga o verbo como has, tá bom? Então, has mais o verbo no passado, porque a gente tá falando de perfect, tá bom? Então, has played. The baby has played. O bebê brincou. Beleza? Past perfect. No passado, não, presente que eu tava falando. Has played. O bebê brincou. É brincou, tá? Significa brincou. Mas a gente tá falando do tempo presente porque é um presente, é um passado recente. Então a gente usa esse tempo aqui. E aqui no past perfect, had played. Had played. O bebê brincou também, mas num passado mais distante. Had played. Tá bom? Tinha brincado, vai. Vamos conjugar certo aqui no português, ó. Tinha brincado. O bebê tinha brincado. Future perfect will have played. Vai ter brincado. Tá bom? No futuro. Agora aqui o present perfect continuous, a estrutura que eu falei, ó, a gente sempre vai ter o have. Então aqui o have no presente, o have no passado e o have no futuro. Mais o been, e depois o verbo no ing, ó, playing. ing. Então, present perfect continuous, no presente, has been playing. O bebê tem estado brincando. Past perfect continuous, had been playing. Tinha estado brincando. E future perfect continuous, will have been playing. Vai ter estado brincando. Tá bom? Beleza? É bastante coisa, mas assim, quando a gente para dar uma olhadinha neles individual, é mais tranquilo. Prometo. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer essa tabela também? Sim, eu vou salvar. Peraí, galera, que meu pai tá com a minha cachorra aqui. Acho que vocês estão ouvindo, não? Barulho? Ai, gente, difícil. Enfim, vou salvar aqui essa tabela também. Pronto. E agora vamos para os nossos joguinhos. Vamos começar com o presente. Vamos lá. Então a gente vai fazer mixed, tá bom? Mixed porque vai ser present simple, present continuous, perfect e perfect continuous. Vão ser os 4, tá? Deixa eu... Peraí. Eu fechei, né? Tá bom, peraí, vou abrir de novo. Vou deixar aberto aqui. Que aí a gente pode olhar caso necessitem, tá bom? Vamos lá, ó. Primeira brincadeira aqui do nosso jogo. A gente vai ter que pegar as palavrinhas que estão aqui, ó. E a gente vai ter que colocar elas. Yellow bar. Acho que é aqui. Aqui, tá bom? E a gente vai colocando ela aqui, não é amarela, é vermelha, mas tudo bem.
a gente vai colocar em ordem. Beleza? Vamos lá, eu preciso de ajuda. Quem vai me ajudar aqui nessa primeiro? Se vocês puderem abrir o mic. Alguém consegue? Ó, eu mudei de tela, vocês não estão me vendo, mas vamos lá. Não consegue falar? Tá, eu vou fazer o seguinte. Metade. E metade. Só para eu poder ver vocês. Ou ouvir vocês. Aí. Beleza? Dá pra ver, né? Dá pra ver bem? Gente do céu. Tá? Beleza. Então vamos lá, ó. A gente tem a palavra my, a gente tem o verbo, a gente tem girlfriend, que significa namorado, né? Hospital e em, tá bom? O verbo works. Works é trabalha, tá bom? É o verbo trabalha no presente, no simple present. E aí? Ó, eu vou ajudar vocês. Essa daqui eu vou fazer. Mas ela é bem fácil. My, que é meu. My girlfriend. Quase, mas foi muito bom. My girlfriend, isso. Works in a hospital. Minha namorada trabalha em um hospital. Beleza? Oxi. Ah, faltou ponto. Tem ponto também. Beleza? Olha só. My girlfriend works in a hospital. Tá? Vamos lá pro próximo. New significa novo. Your, seu, né? Job, trabalho. Are é o verbo to be. Enjoying é o verbo no ing. Você está gostando, você está aproveitando, né? You. Tá bom? Vamos lá, o que vocês acham? Como é uma pergunta, lembremos. Quando é uma pergunta, a gente vai inverter. Não sei se vocês lembram disso. Que em perguntas a gente inverte o sujeito com o verbo to be. Não consegue ver a tela, Rose? Eita. Mas tá muito pequeno ou você... Ah, tá pelo celular. Tá bom. Ó, eu vou... Tá sendo gravado, tá? E eu também eu posso mandar aqui pra você o link do joguinho. E aí você pode fazer também em casa. Tá bom? Pode ser? Beleza, então, Rose. Vou fazer isso. E aí você pode jogar. Vai ser as mesmas coisas que a gente tá falando aqui, você pode acompanhar. E como vai estar gravada a aula, você pode olhar depois, tá? E aí vai aparecer a tela para você. E acertou, senhora. Isso mesmo. Are you enjoying your new job? Tá? O seu trabalho novo. Então vamos lá. Are you enjoying your new job? Então, você está gostando, aproveitando o seu novo trabalho? Interrogação. Check. Beleza. Próximo aqui. Just stolen my someone has car. Então, essa daqui é um pouquinho mais difícil, mas, ó, tem o has e temos um verbo aqui que tá no passado. Past tense. Eu vou fazer essa daqui porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil, mas
relembremos aqui o nosso negócio, ó. Não consegue? Vamos lá, eu vou abrir aqui. É o perfect, tá bom? Deixa eu colocar aqui do lado, ó. É o perfect. Qual que é a estrutura do perfect? Deixa eu voltar mais pro ladinho. Aí. A gente vai usar... Peraí, deixa eu colocar. Someone has stolen my car. Então, vamos lá. Oh, has been antes do just. Has just stolen my car. Então, alguém acabou de roubar o meu carro, certo? Então, someone has. Aqui, ó, a gente tem I have. E aqui, esse é o passado, né? I have. I have done. Quando a gente tá falando de he, she, it, o have, ele vai mudar para o has, tá? Então, someone, a gente não sabe se é ele ou ela, ou se, sei lá, um bebê, ou algum cachorro, né? Então, he, she, it. Quando a gente tá falando de he, she, it, a gente vai usar o has. É por isso que aqui tá has. E aqui o verbo no passado, stolen. Alguém acabou de roubar o meu carro. Certo? Então, a gente tá falando de present perfect, tá? Lembrem disso. Has ou have, tá? E o verbo no passado. Passado. Quando o verbo estiver estranhinho, lembra do perfect. Próximo aqui, ó. Vou tirar o... Ai, Deus. Minimiza. Vamos lá, para eu poder ver vocês. Ó, a gente tem aqui várias palavras de novo. Telefone, calls, why, answering, she hasn't been e my. Então, olha aqui, interessante, coisa interessante aqui. A gente tem o been. O been, vamos ver. Qual tense aqui que a gente usa que tem o been? Olha aqui a tela. Qual que tem o been? Perfect continuous, certo? Então, a gente vai ter que ter o have também. Antes do been e depois do been, a gente vai ter o doing. Ou o doing não, o verbo no ing. Beleza? Então, ó, verbo have. Qual que é o verbo have daqui? Qual desses daqui que é o nosso have conjugado? Hasn't. Por que o hasn't? Ele é a gente tá falando de she, né? Então, a gente tá vendo aqui um she. Quando é she, não é have, é has, tá bom? E a gente tem o N apóstrofo T, que seria negativa. Negativa. Então, a gente tá falando de não está, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já tem uma parte aqui da nossa estrutura. She hasn't. Que mais? A gente tem o been, que vem logo depois do hasn't. E a gente vai ter mais um verbo aqui depois do been. Qual que vai ser o verbo depois do been? Alguma tentativa? Vou falar então. É o answering, tá bom? Porque ele tá no ing. Então, vamos formular aqui essa frase. Vamos organizar ela. Ó, vamos lá. É uma pergunta. Uma coisa importante aqui pra gente revisar também. A gente tem essa palavra, why. Why significa por quê. Certo? Então, ele vai vir sempre em primeiro lugar. Quando a gente tiver essas palavrinhas de what, which, where, when, why,
essas palavrinhas, elas vão vir em primeiro lugar na pergunta, porque é a parte principal da pergunta. Why? Por quê? Como é uma pergunta, nós vamos inverter, né? Quando a gente conjuga, a gente usa o sujeito, depois o verbo. Como é uma pergunta, a gente inverte. Verbo, depois sujeito. Então, she hasn't been answering. Vai ficar hasn't she been answering. Por que que ela não tem estado respondendo minhas ligações de telefone? Então, ó, my telephone calls. Vamos checar. Eu não sei o que tá rolando. Tá reiniciando aqui a conversa, o negócio. Que estranho. Vamos ver se acontece de novo. Gente, eu tenho dificuldade com esse Jitsi. Não, acho que não. Não tem isso no Jitsi, geralmente, né? Vou compartilhar a tela. Vou voltar aqui para nossa atividade. Pra gente terminar. Vamos lá, next. Vamos terminar. A gente tem, acho que são 10 perguntinhas, tá? Vamos lá. Outra pergunta. É uma pergunta, então vamos ver. Peraí que meu cachorro tá latindo muito. Vou pedir para ela parar. Não vai parar. Mas vamos lá. Like sometimes dinner, go out day, to, for e do. Muitas coisas, né? Vamos ver. Vamos ver. Pronto. Pra vocês enxergarem. Vamos lá. Alguém quer tentar essa? Vou começar aqui com o do, tá bom? Do. Vamos lá então, ó. Do they like to go out for dinner sometimes? Do they like? O do é verbo. É para quando a gente faz pergunta no simple present, tá bom? Do they like? Eles gostam. A gente tá perguntando no presente.
Então, quando nós fazemos perguntas com o present simple, nós usamos o do. Quando a pergunta vai para o passado, a gente troca o do para o did, tá bom? Nas perguntas. Então, do they like to go out for dinner sometimes? Eles gostam de sair para jantar às vezes? Vamos lá pro próximo? Porque a gente tem outras coisas para fazer também. Ixi, Maria, o negócio é grande aqui. Tá. The of girls doing instead friends are with their chatting homework. Muita coisa. Vou ajudar vocês nesse também, porque esse aqui são muitas palavras. Mas, ó, the girls, as meninas. Are, o are é o verbo to be, tá bom? Então, the girls are, as meninas estão, tá? E depois desse aqui, a gente tem um verbo no ing. E vai ser, a gente tem dois aqui, né? Tem o doing e tem o chatting. Chatting é fofocando, conversando, tá? Então, the girls are chatting. As meninas estão conversando, tá? Instead of, duas palavras importantes, pessoal. Isso pode ser que caia em vestibular, tá? Instead of, ao invés de, tá? Doing their homework. Deixa eu ver. With their friends. Então, ó, the girls are chatting with their friends. Então, as meninas estão conversando, fofocando com os seus amigos, ao invés de fazendo a lição de casa delas. Certo? É uma frase meio grande, mas assim, de acordo com a estrutura, a gente precisa do quê? Do sujeito. Então, primeiro sujeito. A gente viu que tem o verbo to be. Então, o verbo to be vem logo em seguida. Verbo no ing. Aí a gente tem o complemento da frase with their friends, certo? Instead of, ao invés de. Então, aqui já vai começar uma próxima frase. Doing, a gente vai colocar essa. Verbo no ing também. Their homework. Tá bom? Por que não tem certo aqui? Ah, faltou o ponto. Eita, lasqueira. Agora sim. Vamos lá. Essa daqui, pergunta. Então, a gente tem que ver qual palavrinha que vai começar. Quando é pergunta e tem aquelas palavras how, when, where, which, certo? Então, vai ser how. Certo? How significa como. How have you done? Se não fosse uma pergunta, a gente não invertia, ia ficar you have done. Mas como é pergunta, a gente inverte aqui, ó. Fica no meio. How have you done? So many, muitos, tantos, so many, tantos. Exercise. Ah, não é so many, não. How have you done
many exercises have you done? Oh, have you done? So far. Eu acho que é isso, vamos ver? Ok, não. Ah, é. How many? Quantos? How many é quantos? How many exercises? Meu Deus do céu. Tá burra aqui, calma aí, gente. O professor também é. How many exercises? Quantos exercícios have you? How many of the exercise have you done so far? Essa estava difícil. Então, how many of the exercises have you done so far? Quantos dos exercícios have you done? Você fez? So far, até agora, tá bom? Quantos dos exercícios você fez até agora? Ai, não dá para voltar? Have you done? Have you done? Simple. Não é past perfect, é present perfect. Present perfect, tá bom? 8, 9, 10. Faltam 3, galera, mas eu vou fechar aqui porque senão a gente não vai dar tempo de fazer as outras. Mas, ó, eu vou deixar aqui também no chat para vocês. Aqui, tá? Vocês podem acessar e aí vocês vão ter vários. Esse daqui é o Mixed que a gente fez. Tem só de Present Perfect Continuous, Present Perfect, Present Continuous, Simple Present. Se a gente voltar aqui. Você só clicar, ó, Past, Present e Future. Aí tem vários exercícios dos 3 tipos de tenses, dos 3 tempos verbais. Tá? Então, podem fazer. Agora, nós vamos para os exercícios de vestibular. Cadê? Ai, calma, gente. É o outro. Eu vou tirar os prints depois para vocês, mas hoje nós vamos fazer este. Qual que é este aqui? É um caderno que chama Richmond, que ele tem exercícios de Enem e outros exercícios também. Cadê o menu para mostrar para vocês? Ai, não tem o menu. Bom, ele tem, ó, outras questões de vestibular mesmo, que ele cria e tal, como se fosse um simulado. E aqui ele tem questões mais voltadas como se fosse Enem. Então, nós vamos fazer uma de Enem e uma de vestibular, beleza? De outro vestibular, que não é o Enem, no caso. Vamos trabalhar com essa tirinha aqui, porque no Enem cai muito disso. Sempre vai ter alguma tirinha no Enem, pessoal, sempre. É de lei. É clássico, coisa clássica aqui. Então, vamos lá, eu vou ajudar vocês a lerem, mas eu vou passar antes uma dica aqui, ó. Sempre leiam, antes de ler o texto e tal, sempre leiam a pergunta. É muito importante, porque aí você às vezes economiza tempo. Às vezes na pergunta já fala o que você tem que encontrar no texto, certo? Então, se você lê o texto inteiro, não tô falando só de tirinhas, tô falando de textos, né?
Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um textão nessa questão 6, certo? Então, é bom a gente dar uma olhada antes na pergunta, porque no Enem, ele sempre vai te guiar. Isso é uma outra característica do Enem. Eu não sei agora, porque ele mudou, né? O Enem mudou um pouco e tudo mais, a estrutura. Então, eu não sei exatamente como que está. Mas, das últimas vezes era assim. Você lê a pergunta que ela já vai te guiar para onde você tem que encontrar a resposta, para qual resposta que ela quer. Então, você vai lá e já vai procurar. Às vezes, você precisa ler um parágrafo, né, do texto, ao invés de ler o texto inteiro. Então, por exemplo, você lê o texto inteiro, aí você chega lá na pergunta, tá escrito: no parágrafo 5, o nananã tá falando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Interprete. Então, você precisa ler só o quê? Só um pouquinho ali daquele parágrafo, ou um pouquinho de contexto, do de cima, do de baixo, mas não precisa ler o texto inteiro. Isso você economiza tempo e estratégia, né? Para suas outras perguntas, você pode gastar mais tempo nas perguntas que você não sabe. Então, vamos lá. No cartoon, podemos afirmar que o homem concorda com as ações ecologicamente corretas, mas... Então, vamos lá. I agree that one must adapt to the new green thinking. O que ele está falando? Eu concordo. Quando a gente vê agree, ó, é concordo. Então, eu concordo que that one. Quando a gente vê isso aqui, é uma expressão também, ó. One. O que seria o one? Nesse caso, não é o número 1. A gente está falando de uma pessoa. Então, eu concordo que alguém. O que as pessoas, que uma pessoa. Então, a gente está falando de pessoa, tá? I agree that one must adapt. Eu concordo que a pessoa, que alguém, que uma pessoa deve se adaptar. Must adapt. Deve adaptar. To the new, ao novo. Green thinking. Green thinking. A gente está falando de uma... O que é isso aqui? É uma cor. Mas quando a gente usa green, muitas vezes a gente está se referindo a coisas ecologicamente corretas, tá? Então, eu concordo que as pessoas, que uma pessoa, que alguém deve se adaptar ao novo tipo de pensamento ecológico. Pensamento verde, né? Green thinking. However é uma palavra muito importante, pessoal, porque ele é o nosso famoso mas, tá? É o but, é o nosso mas. Mas, contudo, entretanto, então, however, é isso aqui. One thing about the low wattage light bulb is. Uma coisa sobre a pequena... Peraí, gente, peraí. Pode ir. Desculpa, meu pai. However, entretanto, uma coisa sobre the low wattage light bulb is. Uma coisa sobre a lâmpada light bulb, é a lâmpada, é a parte da lâmpada, né? De low é baixo e wattage é voltagem. Então, uma coisa sobre a lâmpada de baixa voltagem é: it's quite difficult coming up with bright ideas. Então, é uma brincadeira aqui. Ele fala, uma coisa sobre a lâmpada, né, de baixa voltagem que é quite difficult, que é um pouco difícil. Coming up, isso aqui, ó, é um phrasal verb, pessoal. A gente trabalhou isso aqui também no semestre anterior. Coming up seria vir com, né? Traduzindo seria ter novas ideias, né? Ter ideias brilhantes aqui, que ele quer dizer. Ele tá fazendo esse jogo. Então, o low voltage light bulb, a lâmpada de baixa voltagem, torna difícil ter ideias brilhantes, entendeu? Porque tem baixa voltagem, então ela não fica brilhante tanto quanto uma lâmpada de alta voltagem. Deu para entender? É uma brincadeirinha que ele faz, bem engraçadinha. Pegaram aqui essa parte? Podemos ir para a questão? Deu? Beleza. Então, ó. Voltando. Cadê? Aqui. Então, ó. No cartoon, podemos afirmar que o homem concorda com as ações ecologicamente corretas, mas
A. Ironiza o uso da lâmpada de alta voltagem como símbolo de boas ideias. Mostra que a lâmpada de alta voltagem ilumina menos o ambiente. Afirma que não é fácil ter boas ideias ao usar uma lâmpada de alta voltagem. Afirma que o assunto é a causa do seu constante mau humor. Prefere usar a lâmpada de alta voltagem, pois essa é a solução para todos os seus problemas. E aí, o que vocês acham? Peraí, deixa eu só compartilhar só essa tela, porque eu quero voltar aqui. Letra A ou E? A ou E? Vou compartilhar de novo. Ai, não é essa. Era outra que era para compartilhar. Agora sim. E aí, o que vocês acham? Letra A ou letra E, né? Que me disseram? Letra A ou letra E? Letra A ou letra E? Então vamos lá. Aqui na letra A, ele ironiza o uso da lâmpada de baixa voltagem como símbolo de boas ideias. Sim, é a letra A. Ele ironiza, certo? O uso dessa lâmpada. Porque ele está falando que com ela é mais difícil de você ter boas ideias, de ideias brilhantes, né? Porque ela tem baixa voltagem. Então, ele está ironizando. Então, ele concorda com as coisas do ecologicamente correto, mas, então, tudo que vem depois do however, pessoal, tá negando já o que veio anterior. Então, ele concorda, porém, ele não concorda, né? Então, é isso, é a letra A mesmo. Ele ironiza o uso como símbolo de boas ideias, porque ele acha que para ter boas ideias, ideias brilhantes, você precisa ter uma lâmpada de alta voltagem, não uma de baixa voltagem, tá? Que ela ilumina menos o ambiente. Sim, mas não é sobre isso que ele está falando, né? Ele está falando de ideias. Então, ele está ironizando esse uso. O que mais? Vamos para o próximo. Peraí. É a A, tá bom? Vamos aqui para a próxima. Questão 5. Uma característica do gênero textual história em quadrinhos é o uso de palavras com um duplo sentido para gerar efeito cômico. No cartoon, a palavra bright pode ser entendida como brilhante. Eu tinha falado, né? Ideias brilhantes. Então, a gente tem letra A, baixas e ofuscantes? Não. Bright é algo brilhante. Interessantes e ecológicas? Não. Porque não é ecológico, né? Ele tinha falado que bright ideas, ideias brilhantes, você precisa da outra lâmpada, e da outra lâmpada não é ecológica. Inteligentes e brilhantes, sim. Então, se você falar assim, que uma pessoa é bright, you are bright, você é brilhante ou você é inteligente. Então, a bright idea, uma ideia brilhante, é a letra C, tá bom? Aqui, ó, nós temos uma questão com texto, letra número 6. Então, nós vamos fazer o que eu falei para vocês. A gente vai ler primeiro aqui a pergunta. Então, o escritor russo Anton Chekhov é um grande expoente da literatura mundial. No conto About Love, o autor narra duas histórias sobre amor e desencontros. No trecho, concluímos que o personagem, nesse caso aqui, ele não indicou linha nem nada. Então, nós temos que ler para interpretar o que ele está falando. Vamos lá. We Russians, nós russos,
of the educated class, da classe educada, da classe que tem educação, have a partiality for these questions that remain unanswered. Temos uma parcialidade para essas questões que continuam, se mantêm não respondidas. Love, amor, is usually poeticized. Então, o amor é geralmente, usualmente, poeticizado. Decorated with roses, decorado com rosas. Nightingales. Nightingales é um pássaro, é um passarinho que canta. Eu esqueci o nome dele em português. Mas é um passarinho que canta, bonitinho. We Russians decorate our loves with these momentous questions. Nós russos decoramos o nosso amor, nossos amores, com estes momentosos, né, essas questões